João 17, versículos 11 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Por quê? Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. E Jesus conclui esse discurso com as seguintes palavras no versículo 17: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai bendito, chegamos na tua presença através da oração uma vez mais. E, ó Deus, com gratidão em nossos corações, nós, ó Deus, dizemos ao Senhor que tu tens sido um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, um Deus provedor e protetor, e por isso rendemos graças, glórias ao teu santo nome. Mas agora necessitamos do teu auxílio, quando, ó Deus, queremos aplicar a tua palavra aos nossos corações. Esteja com a minha vida, com meus lábios, e que tudo aquilo que venha, ó Deus, a ser proferido nessa noite, seja para a tua honra e para a tua glória e para a edificação do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Essa é a dita oração intercessora, ou como alguns chamam, intercessória de Jesus Cristo. É uma oração que Jesus Cristo faz em favor do seu povo, em favor dos filhos de Deus, em favor dos seus discípulos, tanto aqueles que estavam ali vivendo naquele momento, como aqueles que viriam ao conhecimento da verdade. Essa oração de Jesus Cristo se estende até nós hoje, porque Jesus disse: eu oro por esses que o Senhor me deu, mas também por aqueles que o Senhor me dará. Então, nessa oração, essa conhecida oração, Jesus está pedindo, rogando ao Pai por nós. Um dos pontos importantes dessa oração se refere exatamente ao tema da mensagem que eu quero hoje transmitir aos seus corações. O tema que trabalharemos hoje é: no mundo, mas não do mundo. Eu repito mais uma vez, o tema é: no mundo, mas não do mundo. Olha o versículo 11. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Jesus diz: eu já não estou mais aqui, já estou indo. Estou me achegando, ó Pai, em breve estarei aí contigo, mas eles estão no mundo. No versículo 15, Jesus deixa claro: embora eles estejam no mundo, eu não peço que o Senhor os tires do mundo. Mas no versículo 16, Jesus conclui dizendo: eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Portanto, embora estejamos no mundo, Jesus não pede que nós sejamos tirados desse mundo, mas deixa claro que você e eu precisamos ter consciência que ainda estejamos nesse mundo, ainda que por aqui estejamos, nós não pertencemos a este mundo. Essa é a primeira grande verdade que todo cristão deve ter para si. Enquanto tivermos vida, e quantos estão vivos? Amém? Enquanto tivermos vida, essa vida que o Senhor nos dá é para ser vivida neste mundo. Neste mundo. Durante um tempo, criou-se aquela perspectiva e um pensamento, até certo ponto, isolacionista.
O que é essa percepção e esse pensamento isolacionista? Era aquele pensamento de que nós deveríamos nos isolar, nos fechar, vivermos em uma comunidade longe de tudo e de todos. Repare como que era a preparação dos sacerdotes católicos no passado, em mosteiros, isolados de tudo e de todos. Hoje ainda existe uma perspectiva de alguns que dizem, vamos para o monte. E é lá no monte onde a gente pode ter comunhão com Deus. Vamos nos isolar de tudo e de todos. Existiam comunidades que, por incrível que pareça, perpetuam-se até hoje, são chamadas comunidades Amish, A-M-I-S-H. São comunidades de cristãos, conhecidos como cristãos anabatistas. Essas comunidades, você encontra algumas delas ainda nos Estados Unidos, no Canadá, e eu vi uma reportagem, um documentário sobre uma dessas comunidades amishes, na Bolívia. São cristãos que se isolam do mundo. Eles vivem hoje, no século 21, como se estivessem no século 17. Eles se recusam a ter energia, eles se recusam até a usar automóveis, celular, nem pensar, conexão com a internet, não. Eles vivem isolados de tudo e de todos, e com isso eles têm a perspectiva de viverem uma vida cristã genuína, sem se contaminarem com esse mundo. Meus amados irmãos, a palavra de Cristo, nesse texto e na sua oração intercessora, no versículo 15, é Ele rogando a Deus, ao Pai, eu não peço que os tires do mundo. Essa percepção de se isolar, essa percepção de se esconder. Eu sei que nós muitas vezes queremos até proteger os nossos filhos. Mas o Senhor não nos colocou nesse mundo para nós nos isolarmos no mundo. Nós temos um papel a ser cumprido neste mundo. Enquanto temos vida, nossa vida será vivida nesse mundo. E o que nós precisamos é estar preparados para viver nesse mundo. Você tem se preparado? Você tem preparado os seus filhos para viverem nesse mundo? Porque o primeiro ponto da minha mensagem hoje é o seguinte, para você que gosta de anotar. Anote aí. O cristão tem o papel de se fazer presente no mundo. Eu repito mais uma vez. O cristão tem o papel de se fazer presente no mundo. Você pode dizer amém ou não? Nós temos um papel a ser cumprido neste mundo. O grande caos que hoje vivemos em nosso mundo, em parte é pela visão de que o crente deve se isolar e não cumprir com seu papel no seio da sociedade. Eu tenho desafiado vocês muitas vezes e quero repetir o que Paulo diz na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios. Na segunda de Coríntios 3, 1 a 3, veja o que Paulo nos desafia. Na segunda de Paulo aos Coríntios 3, 1 a 3, diz o seguinte: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? E aí Paulo diz, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Nós somos cartas, cartas que deveriam ser cartas abertas, para serem lidas por todos os homens. Você e eu temos um papel a cumprir nesse mundo. O Senhor não deseja que você se isole nesse mundo. Enquanto vivermos nesse mundo, temos um papel a cumprir nesse mundo. Porque já é manifesto o versículo 3, que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Louvado e bendito seja o Senhor. Quando conhecemos a Cristo como Salvador, o seu Santo Espírito vem habitar em nossas vidas, e essa deve ser a carta lida por todas as pessoas nesse mundo. O que eles têm lido através da sua vida? Você talvez goste muito de falar, fala muito, mas não importa o que você diga, se o que você fala não condiz com aquilo que os outros estão lendo na sua vida.
Nós somos cartas abertas, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Desde o Antigo Testamento, observamos homens e mulheres de Deus, que se deixaram ser usados por Deus e fizeram a diferença no seio da sociedade. Eu só vou citar 2 personagens do Antigo Testamento. E para isso eu quero reforçar o que eu te disse no primeiro ponto. O cristão tem o papel de se fazer presente no mundo. E presente em que aspecto? Presente no mundo, exercendo cargos públicos também. Sabe, o mundo poderia hoje ser diferente se os genuínos cristãos, se os verdadeiros homens e mulheres de Deus estivessem exercendo com sobriedade, com hombridade, com fidelidade e com caráter os cargos públicos que lhes são oferecidos. Olha o que diz em Provérbios 29:2. Em Provérbios 29:2, o sábio diz que quando os justos se engrandecem, ou seja, quando os justos se colocam em eminência, quando os justos se colocam em uma posição de destaque, quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Eu vou falar de José. Quem foi José? Pregamos durante a nossa série de mensagens aqui no princípio sobre a vida de José. José com sua conduta impecável, José com sua conduta irrepreensível, galgou o 2º posto no governo do Egito e salvou a humanidade da fome. Amém ou não? Homem de Deus, homem de caráter, homem que deixou-se ser usado por Deus. E eu amo o que o próprio faraó, pagão, incrédulo, adorador de falsos deuses, diz ao olhar a vida de José. O testemunho não vem dos hebreus, o testemunho vem do pagão, o testemunho vem do ímpio. Olha o que diz em Gênesis 41, 38 a 42. Disse Faraó a seus servos. Quem é que está falando? Quem é que está dizendo? Faraó. O que Faraó disse? Acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Louvado seja Deus. O homem de Deus, por uma conduta irrepreensível, o homem de Deus que foi levado até a prisão por um testemunho fiel, e que de lá foi tirado pelas mãos de Deus, não pela mão de corruptos. É um homem que foi reconhecido, e reconhecido diante de todo o Egito. Galgou o 2º posto, salvou a humanidade da fome. O crente precisa viver nesse mundo, fazendo e marcando a diferença nesse mundo. E pode ser que talvez ocupando um cargo público. Eu não estou falando de pastores, porque pastor tem um objetivo na vida: é ser ministro do Evangelho, é ser pregador da verdade. Qualquer pastor que se vende para ocupar qualquer cargo que não seja o de anunciar o nome de Jesus Cristo, esse não tem o meu respeito. Ou deixa o púlpito e vai viver a vida pública, ou não fica dividindo o púlpito com vida pública. Mas você que é um crente fiel ao Senhor, deve almejar. Porque se nós tivéssemos justos hoje governando, se nós tivéssemos justos hoje encaixados em cargos chaves, o povo não estaria gemendo, o povo não gemeria. Ah, mas eu dou um outro exemplo, Daniel. Lembra de Daniel?
Num processo de seleção entre vários jovens judeus que foram trazidos exilados por Nabucodonosor, ele excedeu a todos e exerceu um cargo nobre de liderança em 2 impérios. Não somente no Império Babilônico, mas também no Império Medo-Persa. Abra sua Bíblia em Daniel 1. Veja o que diz a palavra de Deus em Daniel 1, 8 e 17 a 20. Daniel 1, versículo 8. Diz o seguinte: Daniel propôs no seu coração. O que é que Daniel propôs no seu coração? Não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Qual foi a oração de Daniel? Não quero me contaminar. Não quero me contaminar. 17 a 20 do mesmo capítulo 1. Quanto a esses 4 jovens, Daniel e os seus 3 amigos, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante de quem? Do rei, assistentes do rei. E em toda a matéria de sabedoria, 20, e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou quantas vezes, irmãos? 10 vezes mais doutos, ou seja, inteligentes do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Eram os homens de Deus prevalecendo sobre os pagãos, amém ou não? Sobre os ímpios. É com tristeza que eu digo que hoje, infelizmente, muitos jovens vão para as universidades e de lá voltam corrompidos, contaminados pelas ideologias desse mundo. Esses 4 jovens foram fazer universidade na Babilônia, longe dos pais, longe de Deus fisicamente falando, da presença de templo e de observadores, mas Deus estava com eles. Deus não os abandonou, e mais perto de Deus eles queriam estar naquele ambiente tóxico. Eles decidiram: nós não vamos nos contaminar, enquanto os outros jovens estavam se contaminando com as iguarias do rei, com o vinho do rei, com as baladas e etc. e tal. Mas eles determinaram: nós estamos aqui para honrar a Deus. Por 3 anos eles foram ali provados, receberam os ensinamentos em todas as leis dos caldeus, e ao término dos 3 anos, passaram pelo exame da ordem da lei dos caldeus, e foram aprovados, reconhecidos como 10 vezes mais doutos do que todos os outros que ali estavam. Com tristeza, mais uma vez eu repito, quantos jovens estão indo para as universidades e de lá voltando corrompidos e contaminados pelas ideologias desse mundo. Sabe, meu amado, nós precisamos de pessoas hoje, de verdadeiros cristãos, de pessoas tementes a Deus, de servos de Deus, envolvidos, quem sabe, ocupando cargos públicos. Nós precisamos hoje de mais professores, nós precisamos de mais advogados, de mais juízes, de magistrados, de legisladores, de governadores, de pessoas que sejam tementes a Deus, presentes no mundo, porque quando o justo governa, o povo se alegra, quando o ímpio prevalece, o povo geme. Muito cuidado, jovem, muito cuidado, jovem, com o que você tem defendido. Não há meio termo, não há meio termo. Ou nós estamos com Cristo, ou nós estamos com o mundo. Ou nós defendemos as verdades de Deus, ou nós defendemos as ideologias e as verdades desse mundo. Não tem meio termo. E a Bíblia dá um decreto grave sobre nossas vidas, em Lucas 11, 23. Em Lucas 11, 23 está escrito: quem não é comigo é o quê? Contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Irmãos, Semana da Pátria.
É tempo de nós estarmos refletindo sobre os rumos da nossa nação. Nós temos liberdade, irmãos. Temos liberdade para nós podermos analisar tudo que está aí. Com liberdade, com coerência e com inteligência, fazermos um bom juízo das coisas que estão aí diante de nós. Sabe, nós temos muitas divisões hoje. Eu sei que a palavra que você mais tem ouvido é polarização. O mundo está polarizado. É direita, é esquerda, é o bem, é o mal. E todo mundo fica discutindo acerca disso. Sabe, você tem todo o direito de achar que, o capitalismo é melhor que o socialismo é melhor que o capitalismo. Você tem todo o direito de fazer suas avaliações. Você tem todo o direito de pensar, será que com relação à economia, eu desejo ser mais liberal, eu acho que o Estado precisa exercer funções. Você tem todo o direito de fazer essas avaliações. Mas o que você não tem direito como cristão, é em pautas ideológicas, em pautas onde a tua fé e a tua fidelidade a Deus estará sendo provada, em você defender ideologias que vão contra a palavra de Deus. Não tem meio termo, irmãos. Ou nós defendemos a vida desde a concepção, ou nós estamos brincando de ser cristãos. Porque Jesus veio a esse mundo na forma de um bebê, amém ou não? Ele foi concebido no ventre de Maria, pela ação do Espírito Santo. E veio à vida para nos dizer que o Senhor honra. Veio aqui para dizer o quanto Deus ama aquele bebezinho desde o momento da sua concepção. Em Salmo 139 está escrito: quando eu ainda era uma forma sem forma, quando eu era disforme no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Ou você defende a vida, ou você defende o que o diabo está querendo levantar aí. Levante as pautas de meu corpo, minhas regras. Levante essa pauta do empoderamento, de eu decido o que eu faço com o meu corpo, decido o que você faz com o seu corpo, mas não decido o que você faz com aquele ser que está dentro de você. Ou nós defendemos a vida, ou a gente está brincando de ser cristão, irmãos. Ou a gente defende, e tenta impedir que as drogas sejam uma realidade ao acesso das nossas crianças, ou nós estamos brincando de ser cristãos. Ou a gente se levanta contra as drogas, que o nome já diz, é uma porcaria, é uma droga. E quantos já sofreram, e quantos sofrem hoje? Quantas mães têm perdido filhos? E a gente está brincando, levantando ideologia de liberação para as drogas. Não dá para brincar de ser cristão hoje em dia não, irmãos. Você pode discutir modelo econômico, você pode discutir, muitas coisas com relação à economia, à política, à sociologia. Mas o que está em jogo, irmãos, é a defesa da vida. É a defesa do nome de Cristo. De que lado você está? De que lado? Meus irmãos, eu passo pela Jaceguava, conhece aí? Torcendo para ela ser asfaltada. Eu olho ali, desde o dia 30/6, está a placa ali dizendo que em 12 meses a Jaceguava vai estar asfaltada. Eu não sei se eu acredito, se não acredito, mas 2 meses já se foram. Só faltam mais 10. Será que vai chegar ao fim? Eu passo pela Jaceguava, você sabe com o que eu me deparo? Às vezes com urubus. E quando os urubus estão ali, eu já sei. Eu já sei que tem o que por ali? Oferendas. Agora talvez você vai se admirar com o que o pastor Joel vai dizer. Eu quero que eles tenham a liberdade de fazer o seu culto. Eles têm que ter a liberdade. Desde que eles não cometam nenhum crime. O espírita tem que ter o direito de ter a sua liberdade de culto. A testemunha de Jeová tem que ter o direito de ter a sua expressão de culto. O candomblessista precisa ter o direito de exercer a sua liberdade de cultuar. Da mesma forma como nós cristãos também temos que ter essa liberdade. Amém ou não? É por isso que o Estado não está aqui para defender X, nem Y, nem A, nem B. Porque quando a gente se alegrar achando que tiraram a liberdade de culto deles, não vai demorar muito para a nossa liberdade também ser tirada.
É por isso que nós temos que ser livres, e é isso que mais a gente luta. É para que a gente possa entrar aqui e cultuar ao nosso Deus com liberdade, amém? E os outros cultuem quem eles quiserem. O cristão não deve pregar intolerância contra os outros. Aquele que quer exercer o direito da sua homossexualidade, que o faça. A gente não precisa se levantar aqui para apedrejar de forma alguma. Agora, o que não podem querer é que nós mudemos o que Deus fala sobre isso aqui. E isso a gente não vai mudar, amém ou não? Quer exercer o seu direito, exerça. Mas nós vamos continuar pregando sobre o que Deus fala na sua palavra, aleluia. Agora você precisa saber de que lado que você está. É por isso que a gente precisa de justos, de cristãos, irmãos, defendendo as liberdades de todos, porque quando todos têm liberdade, nós também a temos. Agora, não sei se você tem acompanhado o que acontece na minha amada Nicarágua? Por lá 2 vezes já estive. Vocês têm visto o que tem acontecido na Nicarágua? Não. Igrejas católicas têm sido fechadas. Padres têm sido presos. E não importa, eu não concordo com a doutrina. Mas eu me importo com a liberdade que está sendo tolhida. Porque quando alguém se alegra em ver que um padre está sendo preso e que uma igreja católica está sendo invadida, fechada, não vai tardar muito para que isso também aconteça aqui com a gente. É por isso que nós temos que nos unir por aquilo que é justo e verdadeiro, sem partidarismo. Nós estamos vivendo, irmãos, tempos de tomarmos decisões, e com isso não se brinca. Muito cuidado, você jovem, com o que você tem defendido, com o que você tem se levantado, que bandeira você está levantando. Em Lucas 11, 23, mais uma vez eu digo, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Não se esqueça, enquanto tivermos vida, essa vida será vivida nesse mundo, amém ou não? Porém estamos no mundo, mas não somos do mundo, quem pode dizer amém? A gente está aqui, mas a gente não pode se corromper com o que está aqui. Os cristãos presentes nesse mundo deveriam também estar servindo a comunidade com seus dons e com seus talentos. Nós precisamos, irmãos, servir a comunidade com nossos dons e talentos. Eu me lembro de Neemias. Neemias liderou impecavelmente o movimento de reconstrução da cidade de Jerusalém, principalmente dos seus muros, exercendo com excelência a liderança de um exército de trabalhadores. Neemias não estava só trabalhando em prol, o templo está danificado, não, a minha cidade também está danificada, eu preciso unir forças para reconstruir a minha cidade. O povo está em miséria, o povo está pelas ruas, clamando. E nós, como filhos e filhas de Deus, precisamos saber que precisamos desempenhar um papel importante também no auxílio da comunidade. Olha o que diz em Neemias 6, 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam em redor de nós, temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Amém ou não? Neemias liderou aquele exército, reconstruíram os muros, trouxeram bem-estar para a cidade de Jerusalém. E não importa quem habitava lá. O que importa é que nós usamos nossos dons e talentos para o bem da comunidade. Eu olho aqui também para os cristãos da igreja primitiva. Lá em Atos 2, 45 a 47. Olha o que diz em Atos 2, 45 a 47. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de quem? De todo o povo. E aqui inclui aos crentes e os não crentes. Mas a igreja estava caindo na graça de todo o povo. Por isso que todos os dias acrescentava o Senhor, aonde? A igreja. Aqueles que se haviam de salvar. Precisamos de mais cristãos envolvidos em obras sociais.
Eu me recordo quando a nossa igreja se fez presente na passagem daquele mini ciclone, aquele mini tornado aqui. Vocês se lembram quando nos juntamos? Essa igreja chegou a ajudar pessoas na compra de telhas, em levantamento de cobertores, de alimentos, e socorremos, não importa quem. Durante essa pandemia, até hoje, a gente dá cestas básicas para pessoas que nem da igreja são. Nós abrimos as portas dessa igreja para o nosso projeto aqui todos os sábados e recebemos crianças da comunidade. Porque a gente precisa marcar a diferença no seio da nossa comunidade. Precisamos de mais igrejas presentes nas necessidades da comunidade. E a minha pergunta é, o que ocorreria se essa igreja deixasse de existir amanhã? Se as portas da IBEG fossem fechadas, será que nós faríamos falta nesse bairro? Será que nós faríamos falta no seio dessa comunidade? Sabe uma das coisas que mais me alegraram, e o Xande me passou essa resposta? Nós distribuímos no mês retrasado roupas que a gente arrecadou aqui, lá no Parque Industrial. Os vagalumes que lá estiveram, se lembram como é que estava o estado de ali onde nós armamos a nossa tenda. O mato estava alto, esterco por ali, mas nós todos os meses presentes lá estamos, na comunidade, ali no Parque Industrial. Esse mês agora, que passou, em agosto, que surpresa tremenda, não é, Xande? Vem cá, Xande. Conta para o povo o que aconteceu e quais foram as palavras, porque eu não quero falhar na comunicação, mas conta para a igreja, o que aconteceu? Boa noite a toda a igreja. Vou baixar aqui, né? Na verdade, alguns pais e responsáveis pelas crianças em geral olhavam o estado do campo. A gente está lá, se eu não me engano, desde dezembro de 2013, né? Isso. Mas se levantaram, falaram inicialmente com 2 ou 3 vereadores para passar a máquina ali no campo, para a gente pudesse trabalhar. Eu acho que já faz uns 2 anos, pelo menos, que a gente não sobe com o caminhão e com os carros lá, porque não dá para subir. Então eles se reuniram, os pais, e ali foram falar primeiro com os vereadores, depois com o prefeito, para passar a máquina ali, o trator, para a gente ter um local adequado para montar a tenda, né? Daí a gente chegou lá, para nossa surpresa, realmente estava lá com a máquina, passaram a máquina, estava limpinho, e passaram somente onde os vagalumes fazem o trabalho. É enorme o espaço ali. Daí até as crianças falaram, passaram a máquina aqui, mas não passaram no campinho que a gente joga bola. Então limparam somente onde os vagalumes fazem o trabalho, onde eles utilizam ali, e foi a própria comunidade mesmo que se reuniu para falar em nosso nome para conseguir isso. Você pode dizer amém ou não? É a comunidade reconhecendo a importância dessa igreja. A gente estava deixando os carros do outro lado da rua, subindo com todas as madeiras, com lona, com tudo para a gente armar, mas não deixamos de fazer o trabalho ininterruptamente, como o Xande aqui disse, desde dezembro de 2013. E a comunidade disse, não está em condições de receber eles. Eles vêm aqui, não cobram nada e têm abençoado as nossas crianças. Vamos fazer o que está ao nosso alcance. E a máquina foi passada para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós não precisamos mover uma palha. A comunidade pediu por nós. O crente está nesse mundo para fazer a diferença, irmãos. A gente não tem que ficar orando, eu vou me isolar do mundo, esse mundo está podre, nós temos que estar no mundo, mas sabendo que não somos do mundo, amém ou não? Mas fazendo a diferença. Quem sabe ocupando um cargo público, ou quem sabe deixando-se usar com seus dons e talentos para abençoar a comunidade. E mais uma vez eu digo, como eu fico feliz quando eu vejo aqui irmãs que a única coisa que elas sabem e podem fazer é cozinhar, mas cozinham com excelência para alimentar as nossas crianças. E mais uma vez eu digo, como eles comem, hein? Ontem a irmã Vanusa falou, pastor, foram quantos? 12 pacotes de macarrão ontem? Foi, né? 12, ainda faltou um pouquinho no final, ela foi correr para fazer mais um pacote ali, e amém, louvado seja Deus. E é tão bom ver a criança comendo e saindo daqui satisfeita. Pode ser que nós nunca mais nos encontramos com essa criança, mas pode ser que amanhã ele seja um servo fiel a Deus. E que aprenda com o nosso exemplo a como ser um cidadão de bem. É isso que nós precisamos. Ah, meus amados, será que a nossa igreja deixaria saudades? Será que se o arrebatamento fosse amanhã? Não, vamos botar o arrebatamento para hoje. Hoje está bom? Diga amém.
Se for amanhã, melhor ou hoje é melhor? Hoje, amém. Pá, arrebatamento. A igreja vai ficar aí. A igreja, eu digo, o templo. Para quem quiser. E se for com a gente aqui dentro, vai ficar abertinho ainda, já prontinho para quem quiser usar. Eu vou subir. Quem vai subir? Amém? Agora, será que o povo vai sentir falta? Cadê eles? Ninguém veio cozinhar nesse sábado. Quem ficar, será que vai sentir falta? Ah, meus amados irmãos, os cristãos deveriam ser os melhores cidadãos no seio da sociedade. Agora, sabe por que os cristãos não têm sido os melhores cidadãos no seio da sociedade? Porque muitos cristãos não se conscientizaram de que o cristão tem o papel de se fazer presente no mundo, exercendo cargos públicos, servindo a comunidade com dons e talentos, mas, e hoje está muito em moda o mas, não é? A economia vai bem, mas, não é isso? Sempre tem um mas. Ah, o cristão precisa estar presente nesse mundo. Você pode dizer amém? Exercendo, quem sabe, um cargo público, amém ou não? Mas também servindo a comunidade sem cargo, que seja, com seus dons e talentos, amém ou não? Agora, mas, no entanto, porém, todavia, o cristão tem o papel de se fazer presente no mundo, mas permanecer centrado em Deus, amém ou não? Centrado em Deus, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, porque nós precisamos saber que estamos no mundo, mas não somos do mundo. É no versículo 16 que nós lemos, de João 17, que está escrito. É Jesus quem mesmo fala, não são do mundo, como eu do mundo não são. O que não sou, o que é o mundo a que Jesus se refere? Que negócio é esse do mundo? A conotação de mundo, o conceito de mundo tem vários significados. Por mundo a gente pode entender o planeta. Por mundo a gente pode entender as pessoas. Mas por mundo a gente também entende a aplicação bíblica de um sistema. Um sistema que rege esse mundo através da cultura. Olha o que a Bíblia diz sobre esse sistema. 1 de João 2, 15 a 17. Primeira carta de João, finalzinho da Bíblia, capítulo 2, 15 a 17. Olha o que João diz. Não ameis o... Será que é o planeta? Será que são as pessoas? Quando João diz não ameis o mundo, a que se refere João? Vamos ler o texto? Nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, e agora ele vai dizer o que é esse mundo. A concupiscência da carne. O que é concupiscência? Desejo. A concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Esteja ciente de que o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece por quanto tempo? Para sempre. Por mundo, leia-se um sistema maligno. É isso mesmo. Porque a Bíblia mesmo diz que o mundo jaz no... É um sistema maligno que busca afastar o homem de fazer a vontade de Deus. É um sistema hedonista, um sistema que cultua os desejos e o prazer. Porque hedonismo é a busca incessante pelo prazer, como sendo um bem supremo. E essa cultura hedonista do prazer supremo, do egoísmo absoluto, da soberba crescente, ele nos é imposto esse sistema pela mídia, pela moda e pela música. Pensa nos ícones musicais. Pensa naqueles que a mídia tem coroado e tem premiado. E veja qual é o tipo de cultura que estes têm vendido. MC Cabelinho tem uma música que diz o seguinte. É, isso aí. MC Cabelinho. Vamos começar, mulher? Solta essa diaba que você está carregando nessa noite. E isso é só o que eu posso ler. A última premiada
essa semana, exaltada pela mídia. Me diga como vamos fazer se você me deseja e eu também te desejo. Sexo e álcool. O que acontecer não sai daqui. Eu sei que você não vai me esquecer se eu fizer amor com você. Bela música para a gente tocar para as nossas crianças, né? Essa é aquela que é exaltada pela mídia. Isso é o que o mundo tem vendido. Essa é a cultura do mundo. Eu não quero nem falar o nome dela, porque eu só gostaria que Deus fosse misericordioso com ela. E que um dia ela viesse ao conhecimento da verdade. Porque Deus deseja que todos se salvem, amém ou não? Inclusive ela. Infelizmente, muitos acabam sendo envolvidos pelo mundo e passam a ser influenciados pelo mundo ao invés de influenciarem. E é Cristo mesmo quem, na sua oração intercessora, disse no versículo 15 de João 17: não peço que os tires do mundo, porque a gente tem um papel a cumprir nesse mundo, amém ou não? Mas o Senhor pede ao Pai que os livre do mal. E sabe como que a gente pode ser liberto desse mal que tão de perto nos rodeia pela mídia, pela música, pela moda? É só buscando de fato a santificação. Em João 17, no versículo 17, Jesus conclui a oração que nós lemos aqui com vocês no início da mensagem, dizendo: santifica-os na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Ah, meus amados, há necessidade de vivermos em santidade, há uma necessidade de vivermos em obediência à palavra de Deus, pois mais importa obedecer a Ele, a Deus, do que ao mundo, amém ou não? Ah, meus amados irmãos, mais uma vez eu repito, o cristão tem o papel de se fazer presente no mundo. Seja ocupando um cargo público, seja oferecendo a sua vida, os seus dons e talentos para abençoar a comunidade. Mas o cristão que tem o papel de se fazer presente no mundo deve continuar centrado em Deus, olhando para Jesus, defendendo os valores cristãos, defendendo essa palavra, buscando a todo custo a santificação de suas vidas. Amém ou não? Não podemos amar o mundo. Porque nós não somos do mundo, não podemos nos conformar com o mundo. Romanos 12, 2, o que diz? Não sejais o quê? Conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente não pode se conformar com esse mundo. E o termo conformar é tomar a forma, é amoldar a esse mundo. Você não pode desejar viver o modo do mundo. Não, não. Eu sei que o mundo prega o sexo livre, mas nós pregamos o sexo com responsabilidade no casamento. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Quem pode dizer amém? Mas tem gente se atolando nos desejos da carne, porque a cultura do mundo é hedonista. É a busca do prazer a todo custo. É por isso que nós vamos continuar batalhando a todo custo contra a liberação das drogas, porque a gente sabe o mal que ela faz no seio da família e da humanidade. Amém ou não? Então você precisa escolher de que lado que você está. Porque se você reconhece que está nesse mundo, mas precisa estar centrado em Deus, em primeiro lugar, você precisa saber que a gente não é do mundo. E se a gente não é do mundo, a gente não pode se conformar a esse mundo. Você faz o que você quer da sua vida, você tem liberdade. Mas depois você vai colher aquilo que você... Porque não somos do mundo, não podemos seguir o curso do mundo. Está lá em Efésios 2, 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, rebeldia, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Olha o hedonismo aqui. Desejo da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também.
Porque não somos deste mundo e porque devemos estar centrados em Deus, nós não podemos nos conformar com esse mundo, não podemos seguir o curso desse mundo, mas também não podemos ser amigos desse mundo. Em Tiago 4,4, o grande escritor nos diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Você percebe que não tem como? Ou você está do lado de Deus ou você está contra Deus. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim. Irmãos, nós estamos nesse mundo e não tem outra verdade que eu possa dizer para vocês. Nós estamos nesse mundo e precisamos viver nesse mundo, marcando a diferença nesse mundo. E vamos marcar a diferença nesse mundo, quem sabe nos envolvendo em um cargo público, quem sabe oferecendo a nossa vida, nossos dons e talentos para mudar a história da nossa comunidade. Mas para que tudo isso seja verdade, eu preciso continuar centrado em Deus. E quem é centrado em Deus sabe que não é desse mundo. E se não é desse mundo, não pode se amoldar a esse mundo. Se não é desse mundo, não pode seguir o curso desse mundo. Se não é desse mundo, não pode ser amigo desse mundo. De que lado que você está? Infelizmente, muitos cristãos em defesa de ideologias humanas têm perdido a racionalidade. E pior ainda, perdido o seu testemunho. Hoje está aí. A mudança do modelo tradicional de família. É o que o mundo está apresentando. Esse modelo tradicional é ultrapassado. Estão querendo mudar o que Deus estipulou, de que um homem deveria se unir a uma mulher. Estão querendo mudar o que o Senhor estipulou, de que um homem deveria se unir a uma mulher, até que a morte o separe. Mas a gente hoje abre a porta para todas as ideologias desse mundo, e a gente vibra com a possibilidade do modelo cristão e do modelo bíblico poder ser mudado para a satisfação da carne. E é por isso que surgem igrejas para todos os gostos. Mas aqui, em nome de Jesus, enquanto Deus me der fôlego, enquanto essa igreja estiver comigo, nós vamos continuar defendendo essa palavra como sendo nossa regra de fé e prática. Amém ou não? Essa palavra como nossa regra de fé e prática. Porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E a oração de Jesus se confirma dizendo: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém ou não? É por essa palavra que a gente vive. E é por ela que a gente precisa estar disposto a morrer. Porque se eu tiver que escolher entre obedecer os homens e obedecer a essa palavra, eu tenho que estar disposto a obedecer a essa palavra. Quem está comigo? Amém? Foram muitos, não. Eu encerro dizendo que o cristão tem o papel de se fazer presente no mundo. Amém ou não? Mas presente no mundo não é se contaminando com o mundo, mas é continuar centrado em Deus. E quem é centrado em Deus sabe que não pode se amoldar a esse mundo, se conformar com esse mundo, não pode seguir o curso desse mundo e não pode querer ser amigo desse mundo. Mas deve buscar a santificação através dessa palavra, fazendo a diferença nesse mundo. Então, o cristão tem o papel de se fazer presente no mundo, mas permanecer centrado em Deus, fazendo a diferença nesse mundo. E como é que a gente faz a diferença nesse mundo? Abre em Mateus 5, 13 a 16. Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Mas alguém quer ser o docinho da terra, o açúcar da terra. O sal é para salgar, o sal às vezes é para incomodar.
O sal, muitas vezes, é através da nossa palavra, trazer o tempero e o sabor daquilo que precisa ser vivido nesse mundo. A verdade dessa palavra. Vós sois o sal da terra. Agora, quando o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Será que tua palavra ainda vale como palavra de sal? Ou seu testemunho já tem te levado a ser pisado pelos homens? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E qual é o resultado quando você é sal? Qual é o resultado quando você é luz? Glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus, amém ou não? Será que tua vida tem glorificado a Deus? Será que a minha vida tem glorificado a Deus? Você precisa ser sal. Você precisa ser luz. Fomos chamados para fazer a diferença. Fazer a diferença não é simplesmente ser conhecido como evangélico. O censo está passando aí, batendo na porta. E talvez você vai se encaixar. Qual é a sua profissão de fé? Sou católico, sou evangélico. Sabe, meu amado irmão, fazer a diferença nesse mundo não é pertencer a uma porcentagem de evangélicos nesse país. Fazer a diferença é ter a postura de um cristão, a postura de um cristão que anda com Deus, a postura de um cristão que reflete esse andar nos seus relacionamentos. Como igreja, nós temos a missão de fazermos a diferença na vida das pessoas, de marcarmos a vida dos nossos familiares, de marcarmos a vida dos nossos colegas de trabalho, enfim, de marcarmos a vida da nossa sociedade. Para termos igrejas fortes, igrejas abençoadas, vencendo o poder do pecado, vencendo o poder do inimigo, é preciso ser crente forte, vigoroso, disposto a pagar o preço através da santificação de suas vidas. Está você disposto a isso? No mundo, mas não do mundo. No mundo, mas não do mundo. Eu encerro com a leitura de Colossenses 3, 1 a 10. Autoexplicativo. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, e Ele está por se manifestar, a sua volta é iminente. Ele está às portas. Quando Ele se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Está preparado? Está preparado? Por isso, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas. Ou em outro tempo, não agora. Em outro tempo. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos no mundo, mas devemos viver para a glória de Deus. Fecha seus olhos.